Se você falou da questão internacional, Franciel, e aí eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre esse cenário internacional. A Venezuela será o primeiro destino, né, de viagem às Américas de Donald Trump. Ao que parece, Donald Trump vai exigir que Maduro aceite deportados e que também libere presos americanos. Provavelmente, Trump também vai querer ampliar os controles contra o tráfico de drogas que chega aos Estados Unidos. E ali do lado, a Embaixada dos Estados Unidos em Bogotá, na Colômbia, retomou nesta sexta-feira os serviços consulares após o incidente diplomático entre Trump e Gustavo Petro. O presidente colombiano havia rejeitado receber voos militares americanos com deportados. Também exigiu condições dignas, como não algemar os repatriados. E aí vieram aquelas ameaças mútuas de tarifas, até que Petro enviou aeronaves para trazer os deportados. Eu te pergunto, qual a sua avaliação, a sua visão sobre essa relação conturbada de Trump com os países da América do Sul? Ô Marcos, eu vou pedir só um minutinho para responder, concluir o raciocínio em relação à popularidade de Lula e pego e faço esse gancho com o Trump, já que a gente já estava falando um pouco dele em relação à cotação de dólar, que o Google errou 2 vezes. Para dizer o seguinte, o que acontece internamente é uma criação de sensação de mal-estar. Você não pode estar se sentindo bem. Óbvio que o governo tem errado, enfim, em diversas coisas, mas perceba, por exemplo, que no início desse ano havia uma espécie de euforia no país, no sentido de orgulho por Fernanda Torres ter colocado a mão na taça lá no Globo de Ouro. Concomitantemente, surge a história do Pix, e, enfim, aquela coisa toda, e cria-se todo um mal-estar. Óbvio que aí, no caso, faltou, efetivamente, um trabalho de comunicação do governo. Mas por que eu estou dizendo isso? Para dizer que as coisas, novamente, não são, descoladas do ponto de vista internacional. Perceba que a postagem do deputado Nicolas, lá de Minas Gerais, teve uma repercussão totalmente fora do comum, que teve mais visualizações do que a própria posse de Trump, algo irreal. É óbvio que o algoritmo ali trabalhou de uma outra perspectiva. Por quê? Porque há, efetivamente, uma necessidade de encurralar, especialmente o governo de Lula, enquanto líder, da América Latina. Aí você me pergunta sobre a história de Trump com essas questões dos deportados. Eu vou fazer um retrospecto voltando para 2009. Em 2009, para quem não se lembra, Manuel Zelaya foi apeado do poder lá em Honduras. No dia 5 agora, a mulher, a atual presidente de Honduras, Xiomara Castro, que é mulher de Zelaya, disse, olha, nós vamos tirar a base americana daqui, enfim, falou grosso quando Trump ainda nem tinha assumido, quando Trump já estava verbalizando como seria a política exterior. Cláudia, lá no México, que deu continuidade lá ao Obrador, também engrossou a voz. E aí nós temos o incidente, digamos assim, maior na Colômbia, e que foi, na minha concepção, muito mal reportado pela imprensa nacional, por setores da imprensa nacional, que saiu reverberando o ponto de vista de Trump como se ele fosse o vencedor. Eu creio que nesse processo específico da Colômbia, houve um acordo, as partes cederam, obviamente que são forças desiguais, mas Petro, com o discurso e com a chamada à unidade latino-americana, conseguiu fazer com que Trump voltasse atrás, apesar dele ter se declarado vencedor e tal, mas voltasse atrás no tratamento desumano e tal. Então, houve ameaça, a Colômbia, obviamente, aceitou os termos, mas também os Estados Unidos aceitou outros termos. É óbvio que vai ficar, Marcos, até o final, essa política de tensionamento, porque não há outro caminho para Trump, a não ser ficar tentando desestabilizar, especialmente esses governos, No caso,
dos três, que é Brasil, Colômbia e México, né, desses três, porque ele não tem força, por exemplo, para bater com a China. Ele vai ficar fazendo apenas a retórica, né, mas não vai tomar medidas concretas. Então, ele vai ficar tentando minar internamente aqui esses processos.